Elizabeth, por favor, vem aqui. Traz também a Rose com você. Por que eu vou pedir para a Elizabeth trazer a Rose? Porque a Rose é a escudeira, number one. E a gente tem que honrar as pessoas que acompanham a gente, as pessoas que servem a gente. A Rose é uma amiga particular da Elizabeth e serve a Elizabeth com amor e com alegria, né? Você nasceu para isso, né? Para amar e para servir. E você faz isso com alegria, né? Darcy, eu já orei, mas ora aqui por elas. Orar nunca é demais, né, gente? Ora aqui, abençoa a vida delas. Aleluia. Prazer imenso ter vocês aqui conosco. E que o Senhor possa te usar assim poderosamente nesta noite. Senhor, o nosso coração, Pai querido, está repleto de gratidão, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, Pai querido, pela vida da Elizabeth e pela vida da Rose. E nós cremos, Pai querido, se elas estão aqui é permissão do Senhor. Eu creio, Pai querido, que nenhuma palavra que for liberada através da boca da Elizabeth vai voltar vazia, Pai querido. Como André disse, Pai querido, vai encontrar terreno fértil, Pai querido. E ali, Pai querido, vai criar raízes e vai nos trazer cura, Pai querido. Vai nos trazer, Pai querido, conhecimento. Vai nos trazer entendimento de quem nós somos, Pai querido. Não só hoje, Pai querido, mas como sábado, o Senhor continue usando. E Rose, Pai querido, que está ali sempre, Pai querido, aos teus pés, clamando, que ela possa receber uma porção dobrada também nesta noite, Pai querido, vinda do teu trono. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada pessoa que aqui está. Que o Senhor continue derramando mais e mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Graça e paz. Rose, aqui, esqueceu. Obrigada. Pastor, são 8h25, eu tenho que ir até que horas? Tá bom. Então, eu vou tentar resumir aqui. Eu não ia falar isso não, mas eu vou contar, eu acho que vai fortalecer a nossa fé, a história que eu vou contar. Porque o pastor chamou a Rose, e a Rose não é só uma ajudadora, né? A Rose entrou na minha vida há uns 10 anos atrás, e a história, né, da Rose mostra o quanto Deus é fiel, o quanto Deus cumpre promessas, e o quanto Deus nos surpreende, né, quando a gente está nas mãos dele. Eu estava passando por um problema muito sério, há uns 11 anos mais ou menos, 11, né, Rose? Uns 11 anos, e tinha uma irmãzinha de oração que ia lá para casa orar comigo toda sexta-feira, e ela ficou doente. E aí ela mandou a Rose ficar comigo. Eu contei essa história da outra vez? Não, né? Eu pediu para a Rose ir, foi a Rose e a Cristina. Cristina era outra irmãzinha de oração que iam comigo me ajudar nas minhas batalhas. Às vezes a gente pensa que as pessoas são fortes demais, não é? E todos nós temos nossas batalhas. Pastores têm suas batalhas, pregadores, ministros, todo mundo tem suas batalhas. E eu precisava de ajuda para as minhas, e elas duas iam. Só que elas iam, oravam e iam embora. E Deus começou a me incomodar, que era para eu fazer um café da manhã para elas, antes de orar. E eu fiz. Comecei a fazer um café da manhã para elas, e eu não estava entendendo muito bem por que Deus queria que fizesse aquilo, mas era muito agradável a gente estar junto. E eu fui percebendo aos poucos o motivo. A Rose, ela e a Cristina eram extremamente tímidas. Elas não comiam perto dos outros. E olha, Deus manda fazer um café da manhã. Deus tem os meios de curar a gente, não é? Então, elas tiveram que aprender a comer perto de mim. E à medida que a gente ia fazendo o café da manhã, toda sexta-feira, Deus ia trazendo aquilo que eu tinha que falar para elas. Então, Deus usava elas para orar comigo, e Deus me usava para tratar das feridas emocionais delas. A Cristina era extremamente tímida. A Cristina não saía se a Rose não estivesse junto. Hoje a Cristina está numa outra igreja, lidera mulheres, né?
e a vida dela, assim, mudou da água para o vinho. E a Rose foi mudando. E ela, um dia, depois que passou esse tempo, né, do café da manhã, Deus mandava falar coisas que às vezes eu ficava constrangida de falar, porque ela chorava muito. Mas era aquilo que Deus mandava falar, e Deus foi tratando delas por causa disso. O tempo passou, aí Deus começou a me incomodar que tinha que levar a Rose para viajar comigo. E eu não sabia de que jeito eu ia poder fazer isso, porque a Rose morava num lugar pequeno, né, lá no Rio, um pouco afastado, chamado Itaboraí, uma igrejinha pequenininha, conhece? Então, numa igreja pequenininha, né, a família da Rose muito assim juntinha, o marido dela não sabe ficar sem ela, né? E eu falei assim, como eu vou fazer isso? Deus, quando dá uma missão para a gente, Ele também dá a oportunidade. Deus nunca manda você fazer uma coisa e te deixa sozinho. Ele te dá a direção, mas Ele vai proporcionar para você fazer aquilo. E aí fui eu em Fortaleza uma vez ministrar. Eu viajava sozinha, era muito difícil. É muito difícil fazer a obra de Deus sozinha. Por isso que Jesus falou para ir de 2 em 2. Não é fácil. E eu passei muitos anos fazendo sozinha. E aí, eu fui para Fortaleza. Eu fui ministrar em 4 igrejas em Fortaleza e fazer uma palestra numa escola. A primeira atividade, primeiro compromisso era na escola. Era uma palestra para um grupo de 150 pais, mais ou menos, e mães. Eu tenho livros editados, levei 5 caixas de livro, uma para cada evento. Eu não sei o que aconteceu, que até hoje eu não entendo como é que eu fiz isso, que eu peguei as 5 caixas e levei para a escola. Ao invés de dividir, eu levei tudo para a escola. E só tinha um grupo pequeno de pais. Os pais compraram todos os livros. Todos os livros, as 5 caixas de livro. Tinha pais que comprava 10 para dar de presente. E aquilo foi uma coisa muito misteriosa. E uma coisa que eu entendi de Deus, a primeira vez que eu pisei na igreja como convertida, eu li num boletim escrito assim: quer crescer espiritualmente? Aprenda a entender os sinais. Nunca mais eu me esqueci disso. Então eu fico ligado quando alguma coisa diferente acontece. Eu fico perguntando para Deus, sinal de quê? Não é? E aí eu entendi. Era o pretexto para a Rose viajar, para levar o material para mim, para as outras palestras. Aí eu liguei para ela. E a Rose estava num monte orando. E eu liguei para ela, contei a história, né? E falei que eu precisava que ela fosse, expliquei o motivo. Ela começou a chorar, teve febre emocional, estourou a boca toda de ferida por causa da tensão emocional e chorou muito. E eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte. Ela nunca tinha entrado no aeroporto. E ela falou assim, eu não sei nem como é que entra no aeroporto. Eu falei, vamos fazer uma coisa. Primeiro você vai pedir o seu marido, porque era muito difícil o marido dela deixar. Se o seu marido deixar, a gente já sabe que é de Deus. Segundo, você pede a minha filha para te trazer. Minha filha é melancólica. E melancólico você tem que dar 6 meses de antecedência quando fala alguma coisa. Você não pode falar nada com o melancólico de imediato, porque ele não faz, né? Ele tem que saber como é, onde é, que roupa que vai, com quem vai conversar, enfim. Falei, pede a minha filha para te trazer. Rose foi e perguntou para o marido. Contou a história, o marido perguntou, é de Deus, Rose? Ela falou assim, chorando, né? Não podia dizer que não era. Ela falou, Josias. Ele falou assim, então pode ir. Aí ligou para minha filha, contou a história para ela. E falou para ela, você me leva? Ela falou, levo. Era para ir no dia seguinte. Eu tinha falado à noite para ir no dia seguinte, 2:30 da tarde. Ela falou, levo. Obrigada. Ela falou, levo. Levantei cedinho. Tinham 10 livros que tinham ficado no hotel. Eu levei para os professores da escola, porque eles não tiveram condição de comprar, porque tinha acabado. E conversei com a diretora. Falei com ela muito rápido o que eu precisava fazer. Ela falou assim, eu te levo numa agência. Me levou na agência. Cheguei lá, falei assim, moça, 2 passagens aéreas do Rio para cá, às 2:30 da tarde. Isso era 9 horas da manhã. E ela disse, não tem.
Aí eu falei assim, como que não tem? Eu pensei, eu falei, o senhor falou que tinha, né? Eu falei com Deus. Eu falei, como não tem? Aí ela falou assim, muitos eventos em Fortaleza, não tem nem hotel, nem passagem aérea. E está tudo fechado. Aí eu falei assim, ô querida, mas Deus falou que tem. Então tem. Aí ela falou assim, olha, Deus pode ter falado para você, mas Ele não botou nada no meu computador. Porque no meu computador não tem. Aí eu falei, não tem problema, eu vou ficar esperando aparecer no computador. E fiquei lá até 11 horas da manhã. Quando foi 11 horas da manhã, ela falou, e a gente conversando, e ela só atualizando o computador. E a gente conversando, de repente ela falou assim, colocaram um avião extra, mas venderam tudo, só tem 2. As minhas filhas, segura que são minhas, só quero 2 mesmo. Aí eu falei assim, quanto que é? Peguei o cartão para pagar. Há 11 anos atrás, né? Ela falou, R$7.000. Eu tinha pago 560 para ir e voltar. Quando ela falou quando ela disse R$7.000, eu não tinha R$7.000. Aí eu não entendi nada. E eu fiquei assim alguns minutos, o coração chegou a apertar. A diretora da escola, que foi comigo, pegou o cartão e falou, essa parte do milagre é comigo. Sou eu que vou pagar. E ela pagou a passagem. Aí eu falei assim, não, é muito dinheiro, vê se tem milhas para pagar. Aí a moça da agência falou, precisa de 142 mil milhas. Dá para viajar a Europa inteira, né, gente? Aí o cartão dela tinha 142.400 milhas. E ela pagou a passagem da Rose. A Rose veio. Começou a aprender a andar no aeroporto, né? No dia seguinte, foi embora a minha filha. Aí eu levei a Rose na Slavec. Era um evento do Silas Malafaia que estava acontecendo. E quando nós chegamos lá, pastor, eu tinha aquele dia de folga. Tinha um salão gigante, enorme, vazio, né? A gente entrou ali, o salão enorme, enorme. Depois daquele salão, tinha outro onde tinha mais ou menos 5.000 pessoas no evento. Quando nós entramos aqui no salão, na ponta de cá, abriu a porta da ponta de lá, veio uma irmãzinha lá de Manaus, que a gente nunca viu, que a gente já viu que era da Assembleia de Deus na mesma hora, porque ela já veio rodopiando, né? Cheia do poder de Deus. E abraçou a Rose, encontraram as duas no meio do salão. Aí ela abraçou a Rose e disse, e falou, né? Deus tocou nela para falar, que estava cumprindo o que Deus tinha prometido a ela com 16 anos de idade. Que ela ia conhecer muitos lugares. E quando ela tinha 16 anos, ela brigou com um profeta que falou isso para ela. Porque ela disse que era injusto falar isso com uma jovem, uma adolescente, que não tinha condição de sair daquele lugar e não tinha dinheiro. Como é que podia botar uma ilusão dessa no coração de uma pessoa? Às vezes Deus pode estar te dando coisas que você acha que é grande demais para você, mas é pequeno demais para o Deus grande que a gente serve, né? E Deus cumpriu, e aí a Rose começou a viajar comigo, e eu fui levando ela em várias viagens, e ela começou a viajar muito. Um dia reúne a Rose com o marido dela, numa reunião com um determinado pastor, e aí o pastor fala para a Rose, um outro pastor fala para a Rose assim, Rose, estou te vendo nas redes sociais, você está andando para lá e para cá, só vejo você voando para cá, voando para lá. Aí o marido da Rose vem e fala assim, pois é, eu estou vendo isso e eu não estou gostando disso. Aí, gente, Deus tomou aquele pastor e disse, se você tentar impedir, eu te levo, mas ela vai. Olha, às vezes a gente tem que fazer viagens igual essa, de 40 dias. A Rose vai falar com o marido dela, já temerosa, porque 40 dias longe dele é tortura. Ele é dependente demais dela. Mas quando ela fala assim, Josias, melhor não ir não, né? Aí ele fala, vai filha. Vai.
Vai sim, porque Deus mandou, né? E aí, eu comecei a levar a Rose, e aí uma vez, nós fomos, a primeira viagem internacional que ela fez, eu fui no Mato Grosso, numa cidade que fica vizinha com o Paraguai, e eu falei com a Rose assim, eu vou te levar para pisar em 3 nações num único dia. Aí a pressão dela foi a 28. 28 e a gente estava na casa de uma médica, de uma cardiologista. A cardiologista deu tanto remédio para ela, e a pressão não abaixava, que a médica falou assim, olha, eu vou te matar se eu te der mais remédio. Aí ela falou assim, não se preocupa não, não vai baixar não, porque é tensão mesmo, né? E aí eu levei ela de manhã para o Paraguai e de noite para a Argentina. E na pandemia, há 3 anos atrás, quando nós viemos aqui, né? Eu trouxe a Rose comigo, e a Rose conheceu 5 países, não é? E a promessa de Deus está se cumprindo na vida dela, né? Você pode aplaudir Jesus pela vida da Rose? Glória a Deus, né, gente? Deus é maravilhoso. E foi aí que a Rose continuou, mas tudo tem um tempo certo para acontecer. Às vezes Deus pode ter te prometido alguma coisa e você está esperando há muito tempo. Eu tenho promessa que eu estou esperando há muito tempo. Mas eu lembro que uma vez eu estava no aeroporto e eu estava sozinha. E eu andava com aquele monte de caixas para colocar na esteira e não tinha ninguém para me ajudar. E um dia eu falei para Deus, eu falei, Senhor, quanto tempo mais eu vou andar sozinha? E aí, na mesma hora, passou um homem empurrando um carrinho, com um monte de mala em cima, e uma moça sentada em cima das malas, ela não tinha nem braço nem perna. Na hora que eu perguntei, eu falei, ô Jesus, estou brincando, né? Eu aguento, pô, teu pé, teu braço, estou com saúde, eu aguento. Aí passou um tempo, um dia eu estava orando dentro de casa, e pedindo a Deus uma palavra, e eu falei, eu vou abrir a Bíblia para o Senhor falar comigo. Aí abri a Bíblia, caiu um panfleto de dentro da Bíblia, com um chamado escrito em azul, né, era para um evento, escrito assim, o tempo de andar sozinha acabou. Então, Deus tem os planos para nós, às vezes a gente pensa que está demorando, a gente pensa que não vai acontecer, mas segura a tua fé, porque Deus não é homem para mentir, amém? Bom, hoje eu quero falar, eu vim para falar outra coisa, mas às vezes, gente, eu preparo uma mensagem, pastor, e 10 minutos antes da mensagem, Deus manda mudar. Eu falo assim, o senhor está testando o meu emocional? Então, tem hora que Deus sabe o porquê, né? Que Ele faz esse tipo de coisa. Com certeza deve ter falado no coração de alguém aqui, alguma coisa importante. Falou? Gente, eu queria falar com você um pouquinho a respeito de família disfuncional. Olha, a gente está vendo no mundo, o mundo está em guerra, as coisas estão estranhas, não é? O mundo está ameaçador demais, e a gente se sente impotente, de pés e mãos atadas. Parece que a gente não pode fazer nada e não pode mesmo, a não ser orar. Porém, nós precisamos nos fortalecer internamente para estar pronto para as batalhas externas. Tem muitas guerras acontecendo dentro de nós e dentro da nossa casa, que nós precisamos vencer, porque essas batalhas estão nos enfraquecendo. Quando a gente tiver que se deparar com aquelas batalhas de fora, que começa a chegar mais perto da gente, a gente não vai dar conta, porque as nossas batalhas internas vão ter sugado todas as nossas forças. Então nós precisamos nos fortalecer emocionalmente, nos fortalecer enquanto família, nos fortalecer enquanto igreja, para a gente estar pronto para essas batalhas que virão. Porque a Bíblia não promete um mundo melhor aqui. As coisas estão acontecendo de maneira que não tem promessa de melhora. O mundo não vai ficar mais fácil, mas nós podemos ficar mais forte. Amém? Então a gente precisa se preparar por isso. Eu separei aqui, antes de ler o versículo principal que eu quero ler para você, em Gênesis 2, 24 diz,
O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Em Efésios 5:22, Deus diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Efésios 6:2 diz: filhos, honre seu pai e sua mãe. E diz: mães, pais, não desperte a ira dos filhos. Deus nunca dá uma função para um apenas. Ele sempre busca o equilíbrio. Deus é justo. Não tem 2 pesos e 2 medidas. Nós precisamos entender isso, gente. Hoje existem muitos relacionamentos onde um está lutando muito, enquanto o outro está descansado na luta daquele. E a gente está carregando, às vezes tem uma pessoa na família, carregando o peso da família inteira, enquanto as outras pessoas estão sem um pingo de compromisso com Deus. Nós precisamos juntar força, gente. A gente não pode mais continuar sugando as forças uns dos outros. Nós precisamos nos unir, nos fortalecer e cada um se responsabilizar pela sua parte. Muita gente cobra do outro aquilo que a Bíblia está dizendo, mas não cobra de si mesmo. Você está cobrando do outro, mas não está fazendo a tua parte. Se a gente não acordar enquanto igreja, ser cristão não é só vir para o culto. Ser cristão é você andar de acordo com o que está escrito aqui. Quando Deus fala para amar, muitos maridos cobram das esposas submissão, mas não olham para eles mesmos, porque eles não estão amando. Mulheres serem submissas a um homem que ama como Cristo amou a igreja é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não existe problema nenhum nisso. Não é? Tem muitas mulheres que elas não querem deixar os homens assumirem o lugar deles. Então está havendo um desequilíbrio muito grande dentro da nossa casa e a nossa família vai minando as forças. Hoje eu quero convidar você a enxergar isso. Qual é a sua posição? O que você tem feito que não combina com aquilo que Deus falou? Existe aqui um versículo em 2 Timóteo 3, que diz o seguinte. Se você quiser abrir sua Bíblia, 2 Timóteo 3, começando do versículo, desde o primeiro, diz assim: mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, ímpios, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Fique longe destes também. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa, Senhor, que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Abre nossa mente e nosso coração e que essa palavra possa trazer mudança no nosso jeito de pensar, sentir e agir, para que a gente possa viver segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aqui, quando a gente lê esse versículo, ele vai de encontro. Essa relação aqui não é, tem várias características aqui, mas não é uma característica de várias pessoas, é característica de um tipo de pessoa. Eu não sei, alguém aqui me acompanha em rede social? Quem? Tem algumas pessoas. Então, quem não acompanha, depois você segue lá, se puder depois postar aqui, pastor, eu agradeço. Elizabeth C. Pimentel. Elizabeth com Z, TH no final, TH mudo, Elizabeth C. Pimentel. Eu falo sobre relacionamento abusivo, falo bastante sobre relacionamento abusivo. E olha, hoje, esse relacionamento abusivo é um relacionamento com pessoas que estão escrito aqui, em 2 Timóteo. Ele diz aqui que os tempos trabalhosos viriam,
Paulo está falando para Timóteo. Paulo sabia que ia morrer. E ele fala para Timóteo se preparar. E ele vê os tempos da agora. E são os tempos, esse tempo aqui dos tempos trabalhosos já chegou. Nós estamos nele. E se a gente não acordar, a gente vai perecer e fazer outras pessoas perecerem. Algumas dessas características aqui, gente, talvez você tenha uma ou outra. Pessoas que são narcisistas perversos têm todas essas características aqui. E eu vou mostrar aqui para você. Mas talvez você não tenha todas, mas tenha uma ou duas. Não quer dizer que você é um narcisista perverso, mas quer dizer que você precisa olhar para você mesmo e mudar. Porque uma pessoa que chega a ser um narcisista perverso, ele não vai mudar. Não é que Deus não possa, é porque ele não se arrepende. Pessoas que são narcisistas perversos, eles não conseguem admitir que eles erram. Eles não conseguem olhar para eles mesmos, avaliar. Porque eles construíram uma máscara. Eles se convenceram de que são boas pessoas. Eles se convenceram que são pessoas muito especiais. Que são pessoas melhores que todo mundo. Então, se você apontar um erro dele, ele vai negar, ele vai jogar de volta para você e vai dizer que quem está errado é você. Ele nunca vai aceitar que ele tem um problema. Ele nunca vai te pedir desculpa por coisa alguma. Ele nunca vai assumir o que faz. Então, essas pessoas não têm jeito, porque elas não se arrependem. Agora, você pode ter uma ou outra característica e pode pensar, nossa, mas eu sou essa pessoa que faço isso. Se você consegue admitir, você consegue mudar. E a minha esperança é que você descubra onde você está errando para que você mude. Porque se por acaso você for um narcisista, eu só posso pedir a Deus para ter misericórdia. Não só de você, mas da pessoa que vive com você. Porque essa pessoa precisa muito de misericórdia. Mas então, quem são essas pessoas aqui, orgulhosas? São as pessoas que têm um conceito, a Bíblia fala, não tenha de si um conceito maior do que o que convém. Pessoas narcisistas, pessoas que se encaixam nesse padrão aqui, são pessoas que se acham melhores e mais merecedoras que todas. Essas, você vai fazer tudo por elas. E elas nunca vão dizer muito obrigada. Elas vão achar que é a sua obrigação fazer tudo por elas. Você vai servir essa pessoa, tentar agradar de todas as maneiras. Ela nunca vai te fazer um elogio. Mas se ela fizer para você uma única coisa, pequena que for, ela vai querer bajulação. Ela quer agradecimento, ela quer reconhecimento, ela quer ser bajulada, porque ela acha que ela merece tudo isso. É alguém que provavelmente, quando você conheceu, essa pessoa foi legal. Pessoas que são narcisistas perversas, quando você conhece, ela é amorosa, ela é carinhosa, ela te escuta, ela conhece você, ela te oferece o melhor. Depois que você está nas mãos dela, ela começa a desvalorizar você. Porque como essas pessoas não têm uma boa autoestima, ela precisa que você diminua para que ela cresça. Então ela vai te humilhar, ela vai te desvalorizar, ela vai pisar em você, ela não vai deixar você descobrir a força e o talento que você tem, porque se você descobrir, ela tem medo dela ficar na sua mão. E como ela só tem uma fachada de forte, mas no fundo ela é fraca, ela não suporta lidar com a sua força. Quem está compreendendo o que eu estou falando aqui? São pessoas que têm 2 pesos e 2 medidas. Elas querem para elas, mas não para você. Deus mandou amar. Essas pessoas não sabem amar. Essas pessoas não conseguem olhar para você enquanto pessoa que merece respeito, merece admiração, merece consideração. Ela olha para você como se você fosse uma pecinha de um jogo de xadrez, que ela vai mexer de um jeito, de outro, para tentar fazer você fazer o que ela quer. Você serve a ela. Você está na vida dela porque ela tem alguma coisa que ela precisa tirar de você. Pessoas assim, a gente pode pensar assim, mas por que a gente fala isso dentro da igreja? Será que precisa? Está cheio de pessoas assim dentro da igreja. Cheio. Por quê? Dentro da igreja é um lugar muito perfeito para a gente se esconder. Porque pessoas assim, elas são assim dentro de casa, mas dentro da igreja elas são diferentes.
Com os amigos, elas são diferentes. Dentro de casa, ela humilha, ela massacra, ela cria conflitos, intrigas, confusões, mas dentro da igreja, ela é uma bênção. Quantas pessoas sofrem com alguém assim dentro de casa e não conseguem pedir ajuda dentro da igreja? Porque quando ela pede ajuda, ela sai com um peso muito maior. Porque o pastor ou a pastora, os líderes não sabem o que está acontecendo, não conseguem enxergar, porque aquela pessoa é tão maravilhosa que fala para você assim, tenha paciência. Será que você não está sendo exigente demais? Aí você sai de lá com peso maior do que chegou, certo? Porque elas têm duas caras. Elas são de um jeito no lugar e do outro jeito em outro. Aí tem gente que fala assim, será que elas sabem que elas estão fazendo mal para alguém? Se elas não soubessem, elas não teriam dois comportamentos diferentes em lugares diferentes. Como é que elas sabem que elas precisam ser legal fora e dentro ela pode ser ruim? Porque ela sabe que aquele comportamento não vai ser aprovado do lado de fora, entende? Então, se ela sabe que não é aprovado do lado de fora, então ela sabe que não é bom. Ela sabe que ela te machuca. Mas por que ela machuca e não se importa? Porque ela só gira em torno do próprio eixo. Ela gira em torno dela própria, certo? São pessoas mentirosas, mente demais. E tudo que eu estou falando aqui é contrário ao que está escrito na Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que Satanás é o pai da mentira. E essas pessoas, às vezes, pregam o Evangelho, às vezes conhecem a Bíblia, mas elas mentem com uma tranquilidade muito grande, porque elas não têm temor de Deus. Pelo contrário, são pessoas que acham que Deus está a serviço dela. Eu conheço mulheres que são irmãs de oração, e elas massacram os filhos em casa com a própria Bíblia, usando versículos bíblicos para condenar os filhos. Aí você pode dizer, mas mãe faz isso? Pessoas são narcisistas perversos. Pessoas. Essas pessoas são filhos de alguém, então tem filho narcisista. Essas pessoas se casam, elas se tornam marido ou esposa de alguém. Elas têm filho, elas se tornam pais e mães de alguém. Gerar um filho não muda a personalidade de uma pessoa, entende? E essas pessoas têm um transtorno de personalidade. Ela não mudou porque ela gerou alguém. Ela continua a mesma pessoa. Então ela vai fazer disputa entre filhos, vai fazer jogar um filho contra o outro. Se for um marido ou uma mulher, não é? Vai fazer intriga com você em relação às outras pessoas. Vai tentar isolar você para não deixar você ter alianças com outras pessoas. Porque se você tiver aliança com outras pessoas ajudam você. E ela precisa te controlar e precisa dominar você. Alguém aqui conhece alguém com características assim? Ou já ouviu falar de alguém assim? Já ouviu? Pois é. São pessoas que elas usam muito elas culpam você de coisas que elas fazem. Eu gosto muito desse exemplo, que é fácil você identificar. Vamos imaginar um marido narcisista. A mulher pegou ele com o celular, falando com outra mulher no telefone. Aí a esposa vai lá e encontra ele conversando com outra mulher no telefone. A esposa pega aquilo e mostra para ele, é a prova do crime. Ele vai fazer um escarcéu enorme com o fato dela ter pego o celular dele. E ele vai fazer uma tempestade tão grande que ela vai sair dali pedindo perdão por ter pego o celular dele. A pessoa consegue mudar a história. Ela faz um tormento na sua cabeça tão grande que ela convence você que você é responsável por uma coisa que ela fez. Porque pessoas assim, você não consegue conversar com elas. Porque a sua conversa, você quando conversa com alguém, você tem uma linha de raciocínio, você tem um bom senso. Você quer chegar em algum lugar, você quer um entendimento. Essa pessoa não, ela quer jogar com a sua mente. Então ela vai confundir, ela vai dizer e vai falar que não disse. Ela não disse e vai falar que disse. Ela pega uma coisa, coloca aqui, depois ela tira e ela fala assim, estava ali, foi você que tirou. Enfim, são pessoas que enlouquecem outras. Eu tratei de pessoas que quase enlouqueceram.
Eu já tratei de pessoas que tiveram 3 AVCs. Pessoas que adoeceram fisicamente por causa de lidar com alguém assim. E olha, gente, Provérbios 6,16 diz: essas 6 coisas aborrecem o Senhor, a 7ª, deixa eu ler aqui, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que prefere a mentira e semeia contenda entre os irmãos. Infelizmente, essas pessoas estão dentro da casa de Deus. São muitas vezes mães, e essas mães, elas escolhem um filho para ela bajular e outro filho para ela rejeitar. Aquele filho que ela bajula não é o que ela ama, é o que ela manipula para ficar na mão dela para o resto da vida. Para aquele filho que ela bajulou, aquele filho ficar frágil, achar que nunca pode crescer, que nunca tem condição de fazer nada sozinho, que precisa dela para tudo, para que ela possa manter aquele filho sempre dependendo dela, precisando dela, falando com ela, certo? Então, aquele filho que não foi amado, aquele que foi o rejeitado, ele pensa que ele fez alguma coisa errada, ele passa a vida inteira achando que ele fez alguma coisa errada. Na verdade, porque ele pensa assim: por que meu irmão foi amado e eu não? Não, nenhum foi amado. Alguém foi manipulado de uma forma e outro de outro. Pastor, eu esqueci a hora. Pode continuar? Oi? 9h15, tá. Gente, essas características, elas prevalecem, como eu falei, algumas na vida de uma pessoa isolada. Você tem que ter várias características, tem pelo menos 9. Tem uma relação de 9 características dessa. Depois, eu posso deixar um QR Code aqui, ou então você pode ir lá no meu Instagram, tem um conteúdo com 5 horas de aula, organizadinha. Quem é, quais as estratégias, qual é o jogo de manipulação. 5 horas de aula de 20 em 20 minutos, para você assistir quando estiver arrumando casa, fazendo comida, e você vai entender perfeitamente quem é essa pessoa, tá? E como você lidar com pessoas assim. Mas você não pode imaginar que porque alguém tem uma dessas características, é alguém que tem um transtorno, certo? Não é assim. Porque, por exemplo, inveja é uma coisa que muita gente tem. Não quer dizer que tem um transtorno de personalidade narcisista. E todo narcisista tem inveja. O narcisista não gosta de ver você com algo que ele não possa ter. Pode ser a sua mãe. Se ela for narcisista, ela vai na tua casa. Se você tiver alguma coisa de valor, ela vai querer ter uma igual. Ou ela vai querer que você perca aquilo só porque ela não tem. Mesmo que seja a sua mãe. Pessoas narcisistas não suportam a felicidade do outro. Por quê? Porque ela não consegue ser feliz. Nenhum narcisista tem capacidade de ter relacionamento profundo e consegue sentir felicidade. Então, quando vê você tendo uma coisa ou sentindo algo que ele não consegue ter ou sentir, ele vai destruir em você. Vamos imaginar que você goste da sua data de aniversário. Você ama o dia do seu aniversário. O narcisista ou a narcisista que morar com você vai estragar todos eles. Todas as datas ele vai destruir. Vamos supor que você gosta de viajar de férias. Todas as férias ele ou ela vai fazer uma confusão e vai estragar suas férias. Porque não suporta lidar com a sua alegria e com a sua felicidade. São pessoas que têm inveja enraizada dentro de si. Pessoas que não têm empatia. Não conseguem sentir a sua dor.
não consegue se importar. Às vezes tem pessoas que falam para mim assim: não, Elizabeth, eu vou conversar, eu vou explicar o quanto essa pessoa está me fazendo sofrer, ele vai ter que entender que precisa parar porque eu estou adoecendo. Quanto mais você fala isso, mais engrandece essa pessoa. Por que ele engrandece? Porque quando um narcisista sabe que está adoecendo você, isso significa que ele tem poder sobre você. Então isso não sensibiliza essa pessoa, só faz ela saber que ela conseguiu alterar você. Se você discute com alguém assim, essa pessoa vai querer tirar você do sério de alguma maneira. Ela vai te provocar, ela vai te irritar, até você perder o controle e você gritar e fazer alguma coisa que possa mostrar alteração. Quando você fizer isso, ela está feliz, porque ela vai dizer para ela assim: eu sou controlada, você é uma louca, você é um louco, certo? Então vai provocar você até você perder o controle, para depois ficar como a pessoa equilibrada e você como a pessoa desnorteada. A Bíblia diz: não coloque, não ponha o sol sobre a sua ira. O que significa isso? Resolva os problemas, não deixa passar para o outro dia. Tem algum problema com alguém? Para, conversa, resolve. Mas o que relacionamentos assim fazem? É essa pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, por qualquer motivo vai ficar com raiva de você. Para de falar um dia, para de falar uma semana, para de falar um mês. E você pergunta: o que foi que eu fiz? O que está acontecendo? E a pessoa finge que você é invisível. E você passa e ela não dá a mínima satisfação. Sai, não diz nada para você, você não sabe para onde vai, quando é que volta, por que está assim. E aí, o seu esforço é fazer com que esse relacionamento dê certo. Porque muitas vezes, se você é um cristão ou uma cristã, você tem vergonha de denunciar um relacionamento assim. Você tem vergonha de dizer que você está vivendo um relacionamento assim. E aí pessoas ficam isoladas, elas ficam sozinhas, elas não falam o que está acontecendo, elas não contam para as pessoas o que está acontecendo. E quando você não conta, você não vai ter ajuda. E quanto mais isolada você estiver, mais fraca você vai ficar. Você vai perdendo a identidade, porque essa pessoa vai tirando a sua identidade. Eu tratei de pessoas que chegaram ao ponto delas não lembrarem mais do que elas gostam. Porque se você vive com alguém assim, você deixa de fazer o que você gosta para tentar fazer o que essa pessoa gosta, para ver se acalma ela. Para ver se essa pessoa não desequilibra, para ver se essa pessoa age melhor, para ver se essa pessoa não estoura, para ver se essa pessoa não faz alguma coisa que vai magoar os filhos. E você fica tentando fazer de tudo para ver se você é aquilo que ela quer que você seja. Com o tempo, você não sabe mais quem você é, o que você quer, o que você gosta, o que você pensa, porque ela destruiu a sua identidade. Você entende como isso, os tempos difíceis, estão trazendo esse tipo de pessoas para o mundo? E esse tipo de pessoas, dentro de uma família, basta uma pessoa assim para destruir a família inteira. Me entende como a guerra e o ataque do inimigo não está só do lado de fora? As coisas vieram sendo construídas para que nesse tempo um grande número de pessoas fossem desse jeito, porque a coisa vai minando dentro de casa. Hoje, eu tenho uma live que eu faço 8 horas da manhã, horário do Brasil, e toda quinta. Toda terça eu falo sobre narcisismo, sobre relacionamento abusivo. E hoje eu estava falando sobre as tempestades, e eu já vivi em lugares onde tinha enchente, pelo menos uma vez, na minha cidade, que eu nasci. Eu moro no Rio, mas nasci no interior, e tinha muita enchente, todo ano tinha enchente. E às vezes a água não vinha do lado de fora, não, ela minava por dentro de casa. Já viu isso? Ela vem pelo ralo, ela sobe pelo ralo. E às vezes a enchente, o drama,
O problema, ele não vem o ataque do lado de fora, não, ele vai minando dentro de casa. Quando você vê a sua casa está contaminada. Como é que a gente vai dar conta das lutas externas? Eu não sei se você está entendendo que o mundo aí fora está ameaçador. Vai chegar uma hora, gente, que nós vamos chegar naquele tempo onde Jesus falou: aquele que quiser preservar a sua vida vai perder. E aquele que quiser perder a sua vida por amor a Jesus é que vai ganhar. Você já leu sobre isso? Esse tempo está chegando. Como você vai ter força para encarar uma intimidação nesse nível? Porque o mundo está intimidando. O mundo está pressionando você a renunciar à tua fé, a renunciar ao que você crê, a renunciar ao nome de Jesus. A pressão está chegando cada vez mais pertinho da gente. Vai chegar uma hora que a gente vai ser proibido aqui, de pregar o evangelho. Ou fala do jeito que querem, ou a gente vai passar por situações difíceis. Você vai estar pronto para fazer o quê? Você está pronto para se manter firme e não negar o nome de Jesus? Nenhum de nós pode dizer que está pronto. Por isso que a gente precisa vencer essas batalhas e essas guerras e nos fortalecer emocionalmente, nos fortalecer fisicamente. A gente precisa estar forte. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: se você não pode com os homens que andam a pé, como você vai competir com os cavalos? Se você não dá conta dessas lutas internas, como você vai dar conta das lutas terríveis que estão vindo por aí? E quando eu falo de luta terrível, gente, não é para tirar sua esperança não, porque essas lutas terríveis que virão, é sinal de que Jesus está pertinho. E se você crê em Deus, é esperança para nós. A volta de Jesus é esperança porque crê, não é para desespero não. Só que a gente vai ter que se preparar para esse dia, porque não é de graça o reino de Deus. Não é ganho pela força, não está escrito na Bíblia? A gente tem que estar pronto para lutar. E como é que você vai estar pronto para lutar se você está fraco, se a sua saúde já acabou? Porque quando você está mal emocionalmente, o seu estado físico está mal também. Nós somos como um banquinho de 3 pernas. Nós temos uma perna que é o espiritual, o físico e o emocional. Não tem nenhum deles que você possa dizer assim: não, esse aqui dá para tirar, que não é tão importante. Vai cair com 2. Tem que ter o equilíbrio das 3. E se você não trata das suas feridas emocionais, ela faz uma barreira para o seu crescimento espiritual. Pessoas que viveram traumas da infância, pessoas que viveram uma infância cheia de rejeição, por exemplo, essas pessoas não conseguem abrir o coração e confiar em alguém. Elas vivem no mundo procurando as pistas da rejeição em todos os lugares. Se você não amar os teus filhos, não cuidar deles, não fortalecer os seus filhos dentro de casa, eles vão crescer esperando migalhas de afeto de alguém, vão se sujeitar a relacionamentos abusivos. Porque quando a gente cai num relacionamento abusivo hoje e permanece dele por anos e anos, isso é sinal que de alguma forma nós vivemos um relacionamento abusivo na infância. Faltou afeto, faltou amor, faltou amparo. E aí você fica com um buraco dentro de você, e você fica sedento de receber alguma migalhinha de afeto. Alguém te oferece um pouquinho, você abre o coração, porque você se sente tão desvalorizado, que qualquer coisinha que te dá, você acha que é muito. Esses dias, uma pessoa me contou uma história, e já está no finalzinho, dá para contar isso aqui, é rápido, para você ver a diferença de uma infância, Quem tem filho aqui, levanta a mão. Pois é. Olha a diferença de alguém tratado com amor e alguém que foi desprezado. Eu tive uma paciente que ela não foi amada nem pelo pai nem pela mãe. Ela viveu em busca de migalhinhas de afeto do pai e da mãe. Ela se sujeitou a um relacionamento abusivo com um namorado por muito tempo.
Só depois da terapia que ela conseguiu ver que aquele namorado não era para ela. Mas depois de muito tratamento. Porque ela fechava os olhos para todos os defeitos dele e achava que era o último biscoito do pacote. Que ela tinha que abrir mão de qualquer coisa. E eu conheci uma outra moça que me contou a história de que ela encontrou um rapaz bacana da igreja e achou que tinha achado o príncipe encantado. Um dia estava num restaurante com ele foi e deu um beliscão nela, machucou. Mas ela achou que era brincadeira, porque começou a namorar há pouco tempo. Ela falou assim, nunca ele ia fazer isso de propósito. Ela achou que era brincadeira, deu outro beliscão nele. Ele quase virou a mesa. Ele fez um escândalo, porque ela jamais poderia ter feito aquilo com ele. Quando ela falava, você fez isso comigo primeiro, ele não se importava com o que ela estava dizendo. Ele queria que ela ouvisse que ela não podia fazer aquilo com ele. O que ele faz não tinha importância nenhuma, só tinha importância o que ela tinha feito de errado. Ela foi para casa, chorou muito, porque ela ficou frustrada com os planos que ela já estava fazendo. No dia seguinte, ligou para ele e falou assim, você não é o homem que eu quero para mim. Você entende a diferença? Essa foi criada com amor. Essa teve um pai que amava. Essa teve um pai que fez ela sentir uma princesa. Então ela sabia que ela precisava de um homem que fosse a referência, como o pai dela foi. Porque o modelo que ela tinha de homem era um outro tipo de modelo. Não era aquele que pudesse tratar de qualquer jeito. A forma com que você se relaciona com o marido, o pai com a mãe com o pai dentro de casa, é modelo para os teus filhos. A maneira com que você se relaciona dentro de casa está escolhendo o marido ou a esposa dos seus filhos. Porque se você for um pai negligente, um pai que não exerce o seu lugar dentro de casa, um pai ausente, um pai que deixa a mãe tomar conta de tudo, um pai que não é o cabeça da casa, porque hoje está cheio de homens assim. As mulheres é que tem que fazer, porque os homens não tomam posição. Você está deixando um modelo para tua filha, para ela escolher esse tipo de homem no futuro. Quando você não toma o lugar que Deus colocou na sua vida para você ocupar, você está desequilibrando toda a ordem que Deus colocou para uma família, que eu coloquei antes. Homens, amem suas esposas. Mulheres andam na mesma missão que marido. Filhos, respeitem seus pais. Pais, não desperte a ira dos filhos. Isso é equilíbrio familiar. Quando a gente sai de uma dessas funções, a gente desequilibra a casa inteira. Gente, nós estamos precisando acordar, despertar e pensar, está na hora de botar o trem nos trilhos. Está na hora de entrar para o propósito que Deus quer. Nós não estamos aqui brincando, gente, de ser crente. A gente está aqui para aprender o que é ser cristão de verdade. Talvez se tiver um narcisista aqui agora, está com muita raiva de mim. Está muito incomodado. Mas se você ficou incomodado porque se sentiu mal, assim um peso dentro de você, falando assim, nossa, eu faço isso, eu não queria fazer isso, está doendo porque eu ouvi isso, glória a Deus, significa que você se importa. E se você se importa, vai para casa e mude. Amém, gente? Porque Deus está precisando da sua mudança. Porque é a sua mudança que vai colocar a tua casa em ordem. E os seus filhos vão ter a segurança e a firmeza e o equilíbrio emocional para não ficar na mão de abusador no futuro. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos ajudar a ter compromisso com Ele. Porque o que a gente está precisando é de ter compromisso com Deus. A gente está vivendo como se o mundo girasse em torno de nós mesmos. Como se o mundo girasse em torno dos nossos sonhos e projetos. E na verdade nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Porque o projeto maior é estar na glória junto com Ele. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Eu acredito que o Espírito Santo está com a gente, não é? Está mexendo no nosso coração. E eu, enquanto a Elizabeth pregava, eu bati o olho aqui nesse texto e parece que ele ficou mais reluzente, sabe? Sabe quando você bate o olho, Elizabeth, num trem, o mineiro fala assim? Aí o negócio fica assim, piscando.
E como nós somos uma família, né, nós estamos em família, eu queria ler antes da Elizabeth orar. O mesmo capítulo, abre aí sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3. Paulo está falando da impiedade dos últimos dias, né? Elizabeth leu. Depois ele faz recomendação para o Timóteo, que era o seu filho na fé, não é? E aqui no versículo 14, olha só. Você devia ler esse capítulo todinho de novo na sua casa, né? Com calma, com o comentário bíblico do Luiz Saião, áudio, e o do Warren Wisben escrito, comentário expositivo. Todo mundo aqui é teólogo agora, que eu pego no pé deles, para ler Bíblia, para estudar, para aprender. Olha aqui, ó. Quanto a você, agora é para você, tá bom? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. O que você aprendeu e tem convicção? Você sabe? Você sabe o que você aprendeu e tem convicção? É nisso aí que você tem que permanecer. Se é uma coisa ruim, você está perdido. Se é uma coisa que não presta, você vai cair no buraco, não é? Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois, essa palavrinha aqui na teologia é fantástica, porque aí vem agora o mais importante. Mas, porém, todavia, contudo, né? Pois, você sabe de quem o aprendeu. Você sabe de quem que você aprendeu? As coisas que você sabe? Desde criança, Paulo falando para o Timóteo, eu e Elizabeth falando para você. Desde criança, você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Agora vem a cereja do bolo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e útil para a repreensão, e útil para a correção, e para a instrução na justiça. Para quê que a Bíblia faz tudo isso com a gente? Você sabe? Para que o homem, permita-me aqui acrescentar, e a mulher de Deus sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. O resto é com você. Amém. Quem disse que ser crente é uma coisa fácil? Por isso que a porta é estreita. Por isso que a Bíblia fala, o Senhor fala, muitos são chamados, poucos vão ser escolhidos. Porque não vai ser de qualquer jeito, gente. Não é de qualquer jeito. Ou a gente se esforça, olha para dentro de si, examine a si mesmo e procure as mazelas que estão dentro de nós com disposição para mudar. Ou então a gente vai se surpreender muito quando Jesus voltar. Amém? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor conhece a família de cada um. O Senhor sabe quais são os problemas que estão na casa de cada um aqui. O Senhor conhece, Senhor, as dificuldades que nós temos enfrentado. E eu quero te pedir em nome de Jesus, traga lucidez agora. Que cada coração, que cada mente agora, que entendeu a tua palavra e que reconheceu os seus erros, seja capaz de dizer, eu vou mudar. Que possa passar por cima do seu próprio ego inflado e possa dizer, o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida, a minha casa vai ser abençoada porque eu vou mudar. Senhor, em nome de Jesus, nos desperte, nos faz entender os tempos difíceis que estão acontecendo, Senhor, e cada dia está pior, mas nós precisamos nos fortalecer e nos alegrar, porque nós temos a Ti. O Senhor nos resgatou da escuridão do mundo, Senhor. O Senhor nos trouxe para um lugar protegido, um lugar diferente. Nós não podemos sair debaixo da Tua proteção, mas não podemos ficar debaixo dela de qualquer jeito, tem que ser do Teu jeito, Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus, impacta a nossa mente, o nosso coração, para abrir mão de quem nós somos, para ser quem o Senhor quer que a gente seja. Fortalece a tua igreja,
Fortalece as famílias aqui. Traz mudança para nós, Senhor, porque nós viemos para ser luzeiro nesse mundo. Que as pessoas olhem para nós e entendam o que é ser cristão de verdade. Que algo mude na nossa vida e na nossa casa a partir de agora, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. No domingo nós estaremos juntos aqui. Tá, pastor? Sábado nós estaremos juntos aqui para aprender mais do Senhor. E eu quero agradecer muito, porque um friozinho desse, né, gente? Dá vontade de ficar em casa, né? Mas é assim que a gente mostra o quanto a gente ama o Senhor. Você saiu da sua casa para estar aqui agora. Que Deus, né, possa te abençoar e te fortalecer. Amém?